Disse logo no comecinho do Entre Nós, a Anvisa abriu hoje uma consulta pública sobre o uso de cigarros eletrônicos no Brasil. Essa consulta pública vai ficar aberta por 60 dias. É um formulário eletrônico. Se você tiver interesse em participar, vá lá no site da Anvisa. Você acha o formulário, preenche os seus dados rapidamente e responde às questões dessa consulta pública. Qualquer pessoa pode participar. Em 2009, a Anvisa proibiu o uso de cigarros eletrônicos no Brasil. Em julho de 2022, no ano passado, portanto, a diretoria da agência se reuniu para discutir novamente esse tema, para decidir sobre esse tema, e por unanimidade a proibição foi mantida. E a discussão seguiu aberta e agora há essa consulta pública. Para conversar mais com a gente a respeito da consulta, da necessidade da consulta pública e, sobretudo, dos malefícios do cigarro eletrônico, a doutora Jaqueline Shows, médica cardiologista e diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, gentilmente nos atende. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Doutora Jaqueline, como vai? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade de estar esclarecendo esse assunto muito interessante, e o Brasil está à frente disso. Graças a Deus que a Anvisa ratificou o ano passado, porque no mundo, quem viaja, quem está indo para o exterior, está vendo a calamidade que está em países, a epidemia de consumo de cigarro eletrônico. E quanto mais o tempo passa, mais evidente fica os malefícios que isso causa e, principalmente, a dependência desse produto que é tão elevada, embora os países tenham regulamentado níveis, né? 1,8. Esse aqui, por exemplo, é o que é regulamentado na Inglaterra. Ele tem 1,8 miligramas de nicotina, só que ninguém usa esse aqui. A turma usa o contrabandeado. Então, países que nem ouviam falar de contrabando desses produtos, os adolescentes lá da Inglaterra usam um produto contrabandeado tanto quanto os adolescentes ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Só que a quantidade de pessoas que nós temos expostas aqui no Brasil é muito inferior à quantidade que tem de pessoas usando esse produto no mundo. Então, a gente pode dizer, a gente tem um problema, com certeza. Acredito que com a ratificação dessa proibição, uma fiscalização mais efetiva deve coibir a iniciação e segurar esse ímpeto de consumo desse produto que é tão viciante, que a gente já pôde constatar aqui com pesquisas avaliando o grau de nicotina na urina de usuários desse produto. Eu tenho uma coleção aqui que meus pacientes deixam, né, depois que eles se livram da dependência desse produto. A grande questão, doutora, ou uma das mais importantes, diz respeito justamente ao nível de nicotina e de outras substâncias que há tanto nesse tipo de cigarro quanto nos cigarros tradicionais. Eu queria que a senhora dissesse aqui para os nossos ouvintes a diferença principal, né, do cigarro que a gente já conhece, desse que é comprado em todos os lugares, porque ele tem ali a quantidade específica, né, de 20 ou 30 cigarros em cada carteira. Você sabe, a pessoa que fuma sabe quanto está consumindo, sabe que faz mal, sabe todos os níveis, tem todas as informações. E esse cigarro eletrônico, como tem uma origem que a gente desconhece, não dá para saber o nível de intoxicação do usuário. É por aí? Verdade. Na verdade, não é que se desconhece. Hoje, os produtores desses cigarros eletrônicos são os mesmos no mundo inteiro, inclusive hoje a indústria do tabaco produz esses elementos. Então, quando o usuário vai comprar, ele sabe quantas miligramas tem no produto, é 35 miligramas, é 50 miligramas, ele sabe. A questão é que, quando você pega o cigarro convencional, os anos de estudos, os dados acumulados são muito claros. O cigarro é o maior matador que existe na face da Terra. De cada 10 pessoas que usam, 5 vão morrer de uma doença, né, relacionada ao cigarro. O eletrônico é um produto diferente, você não tem a combustão, mas, no entanto, a gente tem um monte de coisa aqui dentro que a gente não sabe nem o que é. E hoje os estudos através de cromatografia líquida, que você pode usar tecnologia para tentar desvendar, já encontrou pelo menos 2.000 substâncias e outras que são novas, e outros elementos que nem estavam, o próprio fabricante nem fazia menção, como, por exemplo, cafeína, a presença de cafeína. Então, hoje, existe a formação, até porque existem muitos aromatizantes, aditivos de aroma, para dar sabor. Aqui, por exemplo, esse aqui é Red Mojito, olha que coisa interessante. Esse outro aqui é de limonada com cranberry, com limão. Então, essa composição desses elementos fazem surgir, num aquecimento a 200 graus, mais ou menos, que vai esse vapor,
e o que é pior, vai com glicerol, propileno, glicol, que é um elemento para que a nicotina se transforme num aerossol e possa ser inalada e possa ser absorvida. Então, esse aquecimento produz a 200 graus, produz novas substâncias. E hoje, com a tecnologia, que o produto, você vê, 2009, a Anvisa já proibiu. Então, o produto evoluiu com o passar do tempo. Hoje a gente está nessa 4ª geração que usa sal de nicotina. E a quantidade de nicotina ofertada pelo produto, independente, é isso que vocês têm que entender, depende do consumidor o uso, né? De quanto adicto ele vai ficar, de quanta liberdade ele tem de fumar, de quantas comorbidades associadas que ele tem, se ele tem um distúrbio de ansiedade ou depressão, ele vai consumir muito mais. Então, tudo isso interfere. Então, não tem a ver necessariamente só com a questão do rótulo do produto, como a pessoa usa. Como eu falei, a gente aqui dosou a nicotina, uma coisa simples, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Opa, isso aqui, ó, eu fiz um teste simples que as pessoas começaram a chegar aqui, dizer, olha, eu uso um produto que dá 5.000 puxadas, eu uso um produto que dá 3.000 puxadas, o meu dura uma semana, o meu dura 2 dias, o meu dura 3 dias. Aí eu dosei a nicotina na urina, né, cotinina, que a gente chama. O que eu encontrei? Encontrei a concentração de nicotina foi semelhante a de quem fuma 20 cigarros por dia. Isso foi o mínimo. E hoje a gente já fez a cotinina sérica, chegou a 2.100 nanogramas por ml, o que equivale mais ou menos a 60 cigarros. O menos pior estava fumando um maço. E o pior estava fumando 60 cigarros. Por isso que essa variação de consumo não tem a ver com o rótulo, tem a ver com o produto que tem lá, que chama nicotina. Que cada um vai se ajeitar de acordo com a sua, vamos dizer assim, necessidade, seu print químico. O que a gente sabe é que começa com dose baixa e depois você vai num crescente. Aí você vai comprar o produto regular, ele é limitado na quantidade. Você vai para onde? Para o produto tá no mercado paralelo, que vai te oferecer mais nicotina por um preço melhor. E aí fica todo mundo viciado, você tem uma grande epidemia que para o nosso país, Brasil, é medalha de ouro na redução de número de fumantes brasileiros. Então, nós ainda temos um exército de fumantes, são 20 milhões de pessoas, e que a gente quer oferecer para as pessoas tratamento. O Brasil é o único país do mundo que você pega o maço de cigarro, você liga no 0800, você tem o SUS que oferece um programa de tratamento e abordagem para as pessoas se livrarem do vício e não substituir uma coisa por outra, o que é pior, né? Colocar um selo de segurança que ninguém... Quanto mais o tempo passa, mais evidente fica que a decisão do Brasil é acertada. Porque, por exemplo, a Austrália voltou atrás, ela tinha liberado o produto e hoje existe toda uma política pública de contenção disso, porque virou uma epidemia de consumo entre os jovens. Hoje a gente está restrita à classe média, média alta, de grandes centros urbanos. Se você facilita o acesso, você vai ter isso para toda a população, o que é pior. As pessoas mais carentes, que hoje acontece com o cigarro comum. Hoje quem mais fuma cigarro comum é a população de maior baixa renda, que é os maiores usuários de cigarro, impacta até na economia familiar, na saúde, o acesso à saúde. Então, isso é um impacto para o sistema de saúde enorme, além da vida da pessoa, que isso é o que mais tem, da verdade, tem interesse. E o que é pior, jovens usuários de nicotina desse produto aqui, quando o seu cérebro está em formação, você transforma o cérebro desses indivíduos. Então, a propensão a doenças como ansiedade, depressão é muito maior. E a quantidade de nicotina que esses produtos têm é coisa séria. Então, eu já tive usuários, como eu falei, de 13 anos até 49 anos, em todos. Todos a nicotina deu acima de 600, e quando eu fui dosar o quantitativo, chegou nesse absurdo aí de 2.100, que é quase 60 cigarros por dia. Então, a pessoa não percebe, né? A pessoa não percebe que está usando. Doutora, você já falou mais ou menos a respeito da regulamentação, mas eu queria insistir nesse ponto. Então, a gente caminha aqui no Brasil não para uma proibição, mas para uma regulamentação. Como seria essa regulamentação? A quantidade de puxadas, como você disse? A regulamentação que a gente quer que a Anvisa mantenha é a proibição. Regulamentação. A regulamentação é manter a proibição da comercialização do cigarro eletrônico no país. Até porque também... Não é regulamentar a fabricação do produto, é proibir de fato, né? Porque isso a gente já viu que não funciona. Todo país que regulamentou está enfrentando uma epidemia de consumo e voltando até atrás. Por exemplo, a França está dizendo que o ano que vem já vai proibir os produtos descartáveis. Eles viram que saiu um tiro no pé. A Inglaterra está também, que é uma grande, vamos dizer assim,
incentivadora dessa política, entre aspas, de redução de danos, que, como eu falei, não tem uma fundamentação para provar de fato que isso reduz o dano, você substitui uma coisa por outra. O que a gente sabe que reduz dano é parar de fumar, tratar a dependência à nicotina. Mas, enfim, todos esses países que regulamentaram quantidade, concentração, vivem uma epidemia de consumo, um horror, que nem aqui a gente vê que hoje o brasileiro consome o quê? A marca ilegal, mas na Inglaterra, que é legal, também lá as pessoas consomem a marca legal. Nos Estados Unidos, no Brasil, a gente estima que tenha 2,5 milhões de usuários. Sabe quanto tem nos Estados Unidos? 29 milhões. E 70% deles consumindo produtos ilegais, não regulares. Então, eu não vejo vantagem absolutamente nenhuma. E no Brasil, só para dizer, o cigarro é um produto legal. É um produto legal. Sabe qual é o produto mais contrabandeado e ilegal, de comércio ilegal no país? Cigarro. Então, provavelmente vai ser substituído pelo eletrônico nessa coisa horrorosa que vai acontecer. E aí a gente vai colocar toda uma população de jovens no Brasil, que a taxa de iniciação vinha caindo ano a ano. A nossa taxa era uma das menores do mundo, 6%, 7% de adolescentes jovens experimentando cigarro. Com o eletrônico, já está em 20%, 25% de jovens experimentando. Se você diz, não, isso aqui é legal, isso pode, você imagina o que vai acontecer, o que aconteceu no mundo. Então, quanto mais o tempo passa, mais a decisão da Anvisa se mostra acertada. Porque se a gente tem um problema, ele é muito menor do que está acontecendo ao redor do mundo e é muito mais fácil de você fiscalizar, já que quem estiver usando, você sabe que ele está comprando um produto ilegal. Você não vai ficando vendo a marca, deixa eu ver se o seu é legal ou não, tem rótulo, não tem selo, não tem... Você já imaginou que coisa horrorosa? Então, é complicado isso, né? Doutora, para a gente finalizar, a pessoa que faz uso desse cigarro eletrônico e quer buscar ajuda, como procura? É similar a quem faz uso de cigarro comum? Sim, o tratamento da dependência ao cigarro eletrônico é o mesmo da dependência à nicotina. E é interessante que uma das técnicas que a gente usa para a pessoa já começar a reduzir a carga de nicotina é tira do corpo. Até falo, não anda com ele, deixa no banheiro, porque se andar no corpo colado é um absurdo. A pessoa não para de usar. E o tratamento da abstinência à nicotina em si é o mesmo. A gente usa os mesmos medicamentos, a mesma técnica, e o sucesso ele existe. Agora, eu só volto a dizer, eu não quero ficar tratando dependentes de cigarro eletrônico. Quem já está, que se trate, mas eu não quero que no nosso país se vire essa epidemia de consumo que a gente está vendo no mundo, esse retrocesso da campanha antifumo no mundo, que a gente vê as pessoas, principalmente na Europa, nas ruas, que a gente quase não via mais ninguém fumando, você via todo aquele vapor para tudo quanto é lado. Então, eu realmente espero que a manutenção da proibição venha. E o que a gente viu na audiência pública da Anvisa, eu até participei, né? A audiência a gente gravou vídeos, eu vi vários usuários de eletrônico, uma coisa em comum, todos eles se consideravam ex-fumantes, tinham substituído o cigarro convencional pelo eletrônico, né? Só que todos continuavam usando o produto, é isso que me chamou a atenção. Até eu digo para essas pessoas que fizeram essa transição, substituíram um pelo outro, que estão dependentes do produto, procurem tratamento, se libertem da dependência à nicotina. Dependência à nicotina tem tratamento, todo mundo tem que ser lindo, leve e solto e parar de ficar inalando aerosol que inflama o pulmão, dá risco cardiovascular e mantém a dependência da pessoa a um produto que, para a saúde, com certeza, não traz nenhum benefício. Muito bem, ótima participação, ótimos esclarecimentos aqui para os ouvintes da Band News FM, doutora Jaqueline Scholz, médica cardiologista, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, para falar a respeito dos malefícios do cigarro eletrônico. A Anvisa abriu hoje consulta pública sobre a proibição desse tipo de cigarro aqui no Brasil. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação, sempre um prazer, um abraço. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Tem ouvinte aqui falando rapidinho, Fábio. Sim. É difícil achar essa consulta pública, viu? Quando você entra no site da Anvisa, então vou explicar aqui, gov.br/Anvisa, tem ali a página principal, tem um banner que fica rodando vários temas diferentes e depois tem 3 janelas menores. Embaixo da primeira janela está escrito febre amarela, embaixo dela está lá, Saúde e Vigilância Sanitária, publicada a consulta pública sobre dispositivos eletrônicos para fumar, que incluem todos os tipos de cigarros eletrônicos. É só clicar que você entra na página da consulta pública. 4h30.